Filho de uma costureira e de um motorista de caminhão. Aos 12 anos, Carlos Wizard Martins conheceu missionários americanos e o idioma queria mudar a vida dele. Aos 17, foi morar nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, começou a dar aulas de inglês. Daí veio a primeira escola. O negócio prosperou. E no ano passado, uma companhia britânica pagou quase 2 bilhões de reais para comprar a rede Wizard e o resto do grupo que ele comandava. Mas mesmo com essa venda bilionária, o mega empreendedor está longe de se aposentar. Negócio pago pelo grupo britânico Pearson para se tornar dono de uma das maiores corporações do mercado de ensino brasileiro. O Grupo Multi, criado por Carlos Martins, reúne 11 marcas que abrangem do ensino de idiomas ao universitário. Uma das mais conhecidas é a rede Wizard, escola que surgiu da experiência que teve nas salas de aula da faculdade onde estudou, nos Estados Unidos. Lá ensinou idiomas no Centro de Línguas da instituição. No Brasil, já como executivo, também exercia o papel de professor. Dava aulas de inglês aos colegas nas horas vagas. Entre a fundação da primeira escola em 1987 e a venda do grupo em 2013, Martins chegou a ter 800 mil alunos e 2.500 escolas franqueadas. Carlos Martins também é palestrante e autor do livro com o sugestivo título Desperte o Milionário que há em você. Do mercado de ensino ao de consumo, a nova empreitada é no segmento de alimentos naturais e suplementos. Martins acaba de comprar a Mundo Verde. A rede tem mais de 300 lojas no país e 2 em Portugal. A meta é chegar a 650 nos próximos 4 anos. O potencial é grande, o consumo cresce e novos clientes sempre aparecem. Gostei bastante da variedade e identifiquei vários produtos que eu já consumo. Tenho a impressão que é uma tendência, as pessoas têm procurado se alimentar melhor, produtos naturais. Acho que é uma tendência, sim, acho que cresce. Nas prateleiras são cerca de 6 mil itens à venda, alguns curiosos como a alfarroba, que substitui o cacau. Cerveja sem glúten, vinho sem álcool e leite condensado sem açúcar tem também. Um desafio logístico manter as lojas abastecidas. Fernando, franqueado há 11 anos, lida todos os meses com 250 fornecedores. Nós precisamos de uma distribuição onde possamos comprar pelo menos 50% a 60% das nossas necessidades com acesso a um preço melhor e fazendo com que a gente passe a ter o nosso tempo mais dedicado à frente de loja e não à retaguarda, às negociações, às compras que trazem uma necessidade de tempo muito grande. E para contar os bastidores dessa trajetória empreendedora, a gente conversa hoje com ele, o fundador da rede de idiomas Wizard e atual presidente do Mundo Verde, Carlos Wizard Martins. Carlos, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Prazer enorme te receber, meu caro. Obrigado por sua presença aqui. Carlos, quando a gente analisa a história dos empreendedores, é possível identificar aqueles que começaram por uma vontade e aqueles que começaram por necessidade. Olhando a sua trajetória, de onde vem o seu DNA empreendedor? Eu acredito que eu caio na segunda categoria, aquele que vem pela necessidade. Eu morava em Curitiba, ainda na adolescência, e acompanhava meu pai, que fazia o interior do Paraná, viajando de caminhão, fornecendo mercadorias para vários comerciantes. E eu, naquela simplicidade, muitas vezes, meu pai ficava ouvindo o rádio no caminhão e dizia: filho, vai até o mercado, atende o patrão que ele precisa, vê qual que é a necessidade de estoque, repõe o estoque, tira a nota, cobra e traz o serviço entregue para o pai. Então foi dessa forma que eu comecei, ainda na adolescência, as minhas primeiras experiências como comerciante. Essa foi sua influência paterna, seu pai que era motorista de caminhão. E do seu lado materno? Eu acredito que eu aprendi a trabalhar com meu pai e aprendi o valor da fé com minha mãe. Sua mãe era costureira, né? Minha mãe costureira, mas ela sempre foi muito otimista. Embora nós tivéssemos uma condição de vida bastante limitada, ela dizia: filho, pense grande, sonhe alto. Tudo que você desejar na vida você vai alcançar. Acredite em Deus, que Deus vai te proteger. E dessa forma eu fui criado e alimentado a minha autoestima muito por influência da minha própria mãe. E qual era seu sonho naquela época? Naquela época, o meu maior sonho era poder um dia estudar nos Estados Unidos. Não pensava ainda em ser um grande empresário? Não.
eu tive a felicidade de, ainda na adolescência, conhecer os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons, e com aqueles jovens norte-americanos eu comecei a aprender as primeiras palavras em inglês. E eles me ajudaram mais tarde a estudar na Universidade de Brigham Young, que era o meu grande sonho como adolescente. E antes dos 18 anos você foi para os Estados Unidos para aprender inglês, né? Como é que foi essa experiência? Quando eu completei 17 anos, eu tive uma experiência puramente de aventura. Eu saí de Curitiba com $100 no bolso e desembarquei em Nova York. Até chegar em New Jersey, que era o meu destino, pagando ônibus, pagando trem, pagando táxi, cheguei lá só com 50. Então, eu comecei a minha vida na América com 17 anos, literalmente com uma mão na frente e outra atrás. E foi só para estudar ou para trabalhar também? Com a cara e com a coragem. E, naturalmente, o meu objetivo era aprender a língua, aprender o inglês, ficar fluente. E precisei trabalhar de toda forma, como imigrante que vai para lá, em restaurante, em supermercado, fazendo jardim, não importava qual era o serviço. Voltando para o Brasil, você volta trabalhando em uma empresa e começa a dar aula de inglês à noite. Como que o inglês e quando que o inglês passa a ser a sua atividade prioritária? Muito bem. Então, a segunda vez que eu vou aos Estados Unidos, daí já com 26 anos, eu vou para estudar na Universidade de Brigham Young. Volto ao Brasil com a intenção de seguir uma carreira como executivo. Porém, certa vez, estava eu no meu trabalho e um colega fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? E dessa maneira eu começo a lecionar na minha casa, no período noturno, como complemento da renda familiar. Porém, passado algum tempo, os alunos continuaram vendo, eu ganhava mais dinheiro lecionando inglês em casa do que eu ganhava na fábrica de segunda a sexta, das 8 às 18. E aí passou a ser o seu principal foco, seu principal negócio. Então, a partir daquele momento, a grande pergunta: será que vou empreender? Será que devo abrir uma escola? Então, foi assim que nasceu a Escola Wizard e, mais tarde, outras escolas passaram a fazer parte do grupo que constituímos o Grupo Multi.